Será que Neymar Júnior vai ficar de fora da Copa do Mundo de 2026? Galera, olha só. Antes de eu trazer a notícia para vocês aqui, a gente precisa debater um pouco aqui sobre as questões acerca do Neymar ultimamente, tá bom? Vamos lá. O que acontece, né? O Santos, né, jogou contra o Fluminense na última rodada do Brasileirão e saiu com a derrota. O Santos não vem tendo boas atuações. O Neymar veio tendo aqueles problemas de lesões e agora ele está tentando voltar aos poucos e tudo mais. Mas a gente precisa de ir na raiz do problema para poder entender todo esse clima que está acontecendo aí. Neymar, seleção, Ancelotti e etc, beleza? Eu vou dar meus 2 centavos também sobre essa situação toda e o que eu acho disso, tá? Assim, eu acredito que, olhando como um todo, Neymar, Neymar ser humano, pode ser que tenha errado em diversos momentos da carreira dele, certo? Mas eu acho muito injusto o povo brasileiro querer cobrar coisas da vida pessoal de um jogador de futebol, né? Eu acho que o nosso papel como torcedor é apenas cobrar o jogador dentro de campo. Coisas extra-campo não nos desrespeitam. Dentro do campo, Neymar dispensa comentários, né? O Neymar que a gente conhece dispensa comentários. O maior artilheiro da história da seleção brasileira, o maior assistente da história da seleção brasileira, o maior artilheiro da história o maior artilheiro da história do Brasil na Champions League, na verdade. Então, assim, é um jogador que dispensa comentários. Simplesmente por ele não ter ganho uma Copa do Mundo, não quer dizer que ele não é um dos maiores da história do Brasil, tá? Ao lado de grandes nomes. E quando eu vou fazer essa comparação, conversando com amigos, num debate ali, eu sempre tento colocar de uma forma, dando um exemplo, certo? Claro que, salvo devidas às proporções, né? A gente são épocas diferentes, são estilos de jogo diferentes, são posições diferentes, mas assim, eu sempre costumo falar, né? O Zico, né? Que para muitos aí depois de Pelé, Zico. Alguns falam até que Zico jogou mais do que Pelé. Eu não vou saber dar opinião sobre isso porque eu não vi nenhum dos dois jogar. Mas o Zico também não ganhou Copa do Mundo, galera. Então, assim, eu acredito que seja muito injusto a torcida brasileira fazendo essas coisas com o Neymar, cobrando, opinando na vida pessoal dele, etc. E eu vejo que só o povo brasileiro não dá valor pro craque de bola, pro gênio que a gente tem. Craque para ele já ficou pouco aqui já. É um gênio da bola. Eu acho que a gente não dá valor para isso, cara. A gente não dá valor pro jogador que a gente tem. Todos os países do mundo. O Neymar é um jogador conhecido em todos os países do mundo e todos os países do mundo respeitam o Neymar. Toda a seleção do mundo, todo torcedor de qualquer seleção do mundo que perguntar se gostaria de ter o Neymar no time, ele vai falar que sim. Quem não queria ter um jogador com essa qualidade? Então, na minha visão, o povo brasileiro extrapola um pouco com o Neymar. Porém, eu também acredito que o fato do Neymar dar tanta importância para isso corrobora para a situação piorar. Então, eu não acredito que ele seja totalmente sem culpa, certo? Quanto a essa questão. Mas vamos lá então, né, para a notícia do dia, para a gente poder desenvolver melhor isso. Mas olha só, antes de a gente ir para a notícia do dia, eu quero falar com você aí de casa. Você mesmo, que é apaixonado por futebol, mas você está aí trabalhando no emprego CLT, né, e está estagnado, está com aquele sentimento de não evoluir, enquanto sua paixão por futebol continua sendo apenas um hobby. E se eu te disser que tem gente que descobriu como transformar essa paixão em renda? Isso mesmo, galera. Eu tô falando de até R$ 5.000. Melhor, você não precisa sair do seu emprego para começar. Tô falando de importar e revender camisas de time. E olha só, se você quer saber como as outras pessoas estão fazendo isso, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário logo abaixo, beleza? Olha só, então vamos lá agora pro que interessa de fato, galera. É a notícia do dia, né? Que jogou contra o Fluminense, saiu derrotado mais uma vez, né? Como eu vinha falando no início, o Santos não vem performando muito bem. O Neymar vem em busca dessa melhora, dessa condição física melhor, né? Para poder estar presente nessa Copa do Mundo. Com certeza é a última Copa dele. E depois que o Santos saiu com essa derrota, né? A torcida do Fluminense provocou bastante o Neymar ali durante o jogo. Falou que ele não ia para a Copa.
ficou gritando, vaiando, falando que ele realmente não ia estar presente na Copa. Após o jogo, né, a gente teve uma cena aí um tanto quanto duvidosa, né? A torcida criticando e o Neymar saindo de campo, segundo ele, cortando os ouvidos, né? Com os dois dedos dentro do ouvido e, assim, dando a entender, parecendo que ele estava tapando os ouvidos para as críticas, né? Galera, vamos lá. Minha opinião sobre isso, tá? Eu acredito que pode ser sim que ele estivesse coçando o ouvido, mas eu acredito que enxergando a situação como um todo, né, e ele também sabendo de toda a situação, foi um pouco infeliz esse gesto que ele fez, certo? Tem tantas outras formas, né, de coçar o ouvido, etc, mas ele acabou indo para esse lado e ficou parecendo ser o que talvez não era, né, para muita gente. Então, muita gente criticando o Neymar nas redes, falando que ele é mimado, é esse mimado que vocês querem levar para a Copa, etc. E a minha opinião sobre isso é que, cara, o povo brasileiro parece que quer ser mãe do Neymar, sabe? Quer mandar nos passos dele, que quer educar o cara. Cara de 34 anos, gente, é um jogador que, consolidado, por onde passou, ganhou título, entendeu? O cara ganhou Libertadores aqui no Brasil com o Santos, Copa do Brasil, ganhou Champions League lá fora, La Liga, ganhou na França, levou o PSG para a final da Champions League pela primeira vez na história do clube, antes do clube ser campeão no ano passado. Então, assim, é um jogador que ele não precisa de ter esse alarde em cima dele, né? O futebol dele fala por si só. Mas eu acredito que o torcedor brasileiro, não sei se pela frustração, né, de tantos anos sem ver o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, já vai para. Nós estamos com 22 anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. A última foi em 2002. Então, não sei se é um sentimento de frustração que é descontado e cobrado em cima do Neymar. Para mim, é o único jogador que tem capacidade dentro da seleção brasileira de carregar um jogo, de decidir uma partida assim, uma partida, vamos dizer, uma semifinal de Copa do Mundo, certo? Salvo as exceções, né? Com jogadores igual o Estevão, que está começando agora, está demonstrando um futebol muito bom, está se demonstrando ser um cara decisivo, que tem a capacidade de decidir partidas. Porém, como eu disse, né? Outras vezes sobre o Estevão, ele é um jogador muito novo. Então, esse fator da idade pode corroborar para ele, sim, em um momento de maior nervosismo ali, numa decisão, né, a gente não sabe como é que ele vai se portar. Mas voltando a falar do Neymar agora, galera. O Neymar fez até alguns posts, né, um pouco irritado com essa situação. Separei aqui para vocês aqui. E o primeiro post, né, foi ele, na verdade, foi uma resposta. Ele respondeu, né, no post da TNT, falando que ele saiu de campo tampando a orelha. Ele respondeu assim, bem, bastante raiva, na verdade, falando palavrões ali, etc. E ainda perguntou: eu não posso nem coçar o ouvido? Então, assim, ele ficou bastante irritado com a situação. O outro post foi, ele fez, é, eu vou ler para vocês aqui. Chegou o dia, abre aspas, Neymar. Chegou o dia que tenho que explicar uma coçada de orelha. Gente, sinceramente, vocês estão pegando pesado demais, ultrapassando os limites. É triste demais ter que conviver com isso. Não tem ser humano que aguente. Galera, vamos lá. Olha só, igual eu falei, igual eu dei minha opinião aqui, tá? E aí eu também quero saber a opinião de vocês também, tá bom? Então, já deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que que você pensa sobre isso, né? Antes que eu me esqueça também, né? Se você tá gostando do nosso conteúdo, você quer apoiar a gente de alguma forma, já deixa o like no vídeo, tá bom? Já se inscreve no nosso canal também, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, continua acompanhando nosso conteúdo, compartilha com seus amigos, etc. Deixa seu feedback aqui também nos comentários. Então, assim, vamos lá então, né? Voltando aqui. Na minha visão, galera, como eu disse, né? E eu quero de vocês também, eu quero saber a opinião de vocês também. Eu acho que ele foi infeliz no gesto que ele fez, certo? Porém, eu concordo com o Neymar nessa frase. Não tem ser humano que aguente. Assim, é uma cobrança, é uma pressão a todo instante. A todo instante.
você aí de casa, se coloque nessa situação, uma situação de pressão constante. Aí algumas pessoas vão falar, ah, o cara é bilionário, o cara tem dinheiro, o cara, né? Gente, para uma pessoa que está nesse nível, tem que ter dinheiro ali para ela já não, talvez não importe tanto assim mais. Porque já tem tanto dinheiro. Futebol não é o único business dele. Ele tem outras formas de renda, então assim, ele tá nisso é porque ele realmente ama. Dentre todas as condições que ele veio apresentando, dentre todas as lesões, bem provavelmente algum outro jogador já teria desistido da carreira, já teria até aposentado. O Neymar tá carregando isso em busca do sonho. Então a gente consegue ver, ele quer muito, ele quer jogar a Copa do Mundo, ele quer vencer, né? Se ficou um gosto ruim pra gente na Copa de 2022, imagina pra ele, né? Que fez aquele gol, faltava apenas 4 minutos, etc. Então, assim, ele quer realmente estar presente nessa Copa, ele quer jogar, ele tá com fome de jogar, ele quer ganhar. Entendeu? O Neymar não quer estar lá para poder preencher, sei lá, um banco de reserva, então para falar que estava. Não, ele quer estar lá, ele quer jogar, ele quer decidir, ele quer carregar. E a gente olhando para a seleção brasileira atual, em falar que a gente não precisa do Neymar, assim, na minha visão, tá no mínimo um pouco deturpado. Porque os fatos, né, como eu sempre costumo dizer, contra fatos não há argumentos. A gente pegar. Eu sou um cara das estatísticas, tá, gente? Então eu gosto muito das estatísticas. A gente pegar aproveitamento da seleção brasileira sem o Neymar, sim, eu não vou ter esses números aqui exatamente agora, de bate-pronto, mas é algo assim, muito distante, entendeu? E assistindo esses últimos jogos da seleção brasileira, né, contra a França, Croácia, até mesmo os amistosos antes, eliminatórias, etc., a gente vê claramente que a seleção brasileira não é uma seleção assim horrível, certo? É uma seleção, eu diria, de mediana para boa. Porém, na minha visão, o que a seleção brasileira mais sofre hoje é falta de criatividade, certo? Por que eu digo isso? A gente tem jogadores de velocidade, jogadores de habilidade, jogadores de marcação, meio-campistas, jogadores dos melhores times do mundo, na Europa, no Brasil. E assim, no fim, juntou isso, não tá tendo jogo. O Brasil não cria. Muitos dos gols do Brasil são em situações de erro. Aquele gol oportunista, né? Aproveitando a falha do adversário. Então tá faltando essa criatividade no meio de campo. Quando a gente para ver um jogo do Santos, é totalmente ao contrário. Né? É o Neymar que é criativo demais e não tem time para ajudar ele. Então fica aquela expectativa, né, do bom apreciador de futebol que vê isso. Pô, como seria o Neymar dentro dessa seleção brasileira? Mesmo que sem estar 100% fisicamente. Galera, isso é outra coisa também que eu vou comentar aqui também com vocês. Neymar 100% fisicamente não vai acontecer. Não vai existir. Esse Neymar não existe mais. O Neymar que a gente tem agora é esse Neymar que a gente está vendo. Esse Neymar que a gente está vendo já é muito melhor do que todos os outros jogadores da seleção brasileira. Certo? A gente tem que acreditar nisso. Porque, como eu disse, contra fatos não há argumentos. A gente tá vendo a seleção brasileira jogando e tá vendo o quão feio tá sendo isso. Perdemos para a França com um a menos, jogamos ali contra a Croácia, ganhamos, mas boa parte do jogo a gente foi bem apático, foi bem mal. Então, assim, para uma Copa do Mundo, a gente precisa do Neymar na minha vida. Claro que eu não vou falar tudo sobre isso, tudo que eu penso de fato, porque, assim, essa conversa é uma conversa que vai embora, sabe? Dá para sentar numa mesa de bar aí, pedir uma cerveja e falando sobre isso até cansar. Mas a questão é, né? Essa questão do Neymar está com essa pressão, com todo esse clima aí, né, do torcedor brasileiro. Uma parte dos torcedores cobrando, criticando, alguns com razão, outros não tanto. E outra parte, né, dos brasileiros querendo essa volta do Neymar para a seleção. E assim, na minha visão, o Ancelotti está sendo um técnico muito inteligente. Ele já deixou claro que ele ainda tem 4 vagas em aberto para convocação. Eu acho muito difícil ele não levar o Neymar. Você ter 4 vagas em aberto na sua seleção, você não levar o melhor jogador em atividade, é quase impossível, né, na minha visão, tá? E meus últimos dois centavos sobre isso é
essa fala de que não vai levar o Neymar porque ele não tem condição física, ele vai ficar no banco, vai entrar 20 minutos. Gente, 7 jogos, tá? Ele não vai levar o Neymar para jogar 38 rodadas de Campeonato Brasileiro. Não vai levar o Neymar para jogar um Libertadores. São 7 jogos no máximo. 7 jogos no máximo. Então, assim, precisa lembrar do que o Neymar fez na reta final do Campeonato Brasileiro ano passado, nos últimos 5 jogos, machucado. Galera, os fatos estão aí. Basta querer enxergar, né? Então, assim, eu levaria o Neymar, né? Pela mente calma, sem pensar duas vezes. Até mesmo se ele tivesse com alguma lesão leve, eu ainda assim levaria. Daria prosseguimento no tratamento com a comissão técnica dentro da seleção brasileira. A gente daria prosseguimento no tratamento do Neymar. Depois, né? Ele ia para jogo, com certeza, tá? Agora, quanto a essa questão de vai ser reserva, não vai ser reserva, galera, não tem como levar um jogador igual o Neymar e ser reserva. Pode acontecer, levar um jogador igual o Neymar, ele sempre vai começar jogando. Determinado ponto do jogo, né, dependendo de como que vai estar o jogo, o Neymar sai. Vamos dar um exemplo aqui hipotético. Brasil, sei lá, goleando seleção, goleando um Haiti. Neymar, sei lá, já fez 2 gols, deu um assistente. 70 minutos de jogo. Tem por que o Neymar jogar até o final? Não. Neymar. Reserva o Neymar. Certo? O Neymar, momentos, por exemplo, Brasil e Argentina, Brasil e França, Brasil e Inglaterra, Brasil e Espanha, Brasil e Portugal. A gente precisa do Neymar. Essas seleções são as melhores seleções do mundo. Certo? Contra essas seleções, o Brasil, que a gente está vendo atualmente, não tem muitas chances. Então, a gente não cria contra esses times. A gente é muito apático. A seleção não é ruim de tudo. A gente tem uma defesa boa, é carente de laterais. Nossos meios de campo. Eu sou muito fã do Bruno Guimarães e do Casemiro, mas apesar de achar o nível deles muito bom, eu acredito que não seja o melhor nível dentre as seleções. Eu olho o meio de campo das outras seleções, correto? Então, assim, só para concluir aqui, galera, eu acho que o povo brasileiro está tendo uma cobrança excessiva com o Neymar, certo? Entre tudo que ele vem passando ultimamente, as frustrações de lesão, não está conseguindo fazer o que ama da melhor forma, o medo de ficar de fora da Copa do Mundo. Como ele disse, num vídeo que ele fez um tempo atrás, alguns dias atrás, ele também é ser humano. Também é ser humano, assim como. Então ele não é uma máquina, ele não é um robô, como ele ser perfeito. Infelizmente, a gente tem que parar de olhar para a pessoa do Neymar. Quem aqui conhece a pessoa? Que a gente conhece é o Neymar jogador de futebol. Começa a olhar o Neymar jogador de futebol. E o Neymar jogador de futebol não deixa a desejar. Ele entrega muita coisa, pode colaborar muito com a seleção brasileira, certo? Galera, então é isso, tá? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Se esse gesto do Neymar de coçar as orelhas foi ali uma resposta, né, às críticas, ou se ele realmente estava coçando a orelha. Se você acha, né, que o povo está dando pesado demais com o Neymar, se ele realmente tem que estar presente na Copa, deixa sua opinião aqui nos comentários, vamos debater sobre isso, né? Vamos ver qual que é a visão aí do pessoal do canal, beleza? Galera, ó, se você curtiu o vídeo, né, já deixa seu like, tá bom? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Compartilha com seus amigos aí e continua acompanhando a gente, beleza? Valeu, tamo junto.